Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Bem-vindos à nossa comunidade de oração desta segunda-feira, dia 30 de junho. Estamos aqui fechando este mês da graça de Deus, mês muito intenso para todos nós, da nossa paróquia, nossas comunidades, muitas festas de padroeiro. Concluímos ontem a festa de nosso padroeiro, São Pedro Apóstolo, tantas coisas bonitas, tantas memórias. Então gostaria no dia de hoje de iniciar este nosso programa agradecendo a você que doou, que trabalhou, que se entusiasmou, que se colocou a serviço nesses dias de festa. Muitíssimo obrigado a todos que ajudaram na liturgia, na cozinha, no binguinho, na venda da ação solidária que ainda continua e de tantas outras coisas que certamente você, na intimidade do seu coração, traz. Muitíssimo obrigado, que Deus continue dando muita saúde e, sobretudo, paciência e perseverança para continuarmos a nossa vivência comunitária. E nesse último dia deste mês de junho, fazem aniversário a Lúcia Pio Almeida, a Gláucia Arruda, a Dilma Bersan, a Lourdes Maurício, a Ana Entringer Finco, a Aline Giacomin e a Fernanda Faquete. Muitas bênçãos, muita luz, muita saúde a cada uma de vocês. Desejo prosperidade e que esse novo ciclo possa ser de muitas alegrias para vocês e também para as famílias de vocês. Vamos iniciar então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa cultura cada vez mais nos convida a rompermos os limites. Ela nos fala do êxito, do dinheiro, dos esportes, de sermos especialistas em todas as disciplinas da beleza. Parece que temos que ser sempre jovens. Somos chamados a superar os nossos limites, ir além, mas chegará um ponto no qual vamos romper e chocar com nossas próprias fronteiras. E o que dizer das relações? Nunca são perfeitas. Tendo chegado a esse ponto, temos duas possibilidades. A primeira é a negação, o que é muito habitual, que provoca sofrimento, frustração, não estar bem com os demais. Muitos problemas do nosso mundo têm muito a ver com a negação da realidade, o que não significa conformismo barato, mas, de outro lado, está a aceitação, isto é, aceitar que nossa vida é imperfeita, que somos frágeis, vulneráveis, medrosos. Diante disso, temos duas possibilidades. A primeira é a partir da murmuração, pensando mais no que nos falta do que no que temos. A outra possibilidade é viver a partir do agradecimento, pensando a vida como um presente. Assim nos movemos entre limites e fronteiras, gratidão e murmuração, ambição e aceitação. Está em nossas mãos a decisão com a qual delas queremos ficar. Senhor Jesus, a cena simples do Evangelho que retrata a fé da viúva nos desafia a nos vermos retratados nesta mulher. Sob a luz do Espírito, buscamos descobrir se nossas atitudes nascem da religião do coração, simplicidade, generosidade, despojamento, gratidão, própria da viúva, ou de uma religião de aparência, de ritualismos, de moralismos, de murmuração, própria dos escribas e fariseus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje, para a nossa reflexão, meus amados irmãos e irmãs, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vejamos assim, olha, nós vivemos uma religião do seguimento a uma pessoa. Nós não seguimos uma doutrina, não seguimos uma estrutura ideológica, nós seguimos a Jesus Cristo. Jesus Cristo deve sempre estar como nossa meta, como aquele que caminha conosco e como aquele ao qual nós queremos chegar. Só que esse segmento, ele passa por uma exigência, a exigência de não carregar penduricalhos. Nós vivemos num tempo em que nós ajuntamos muitas coisas, às vezes, por muitas vezes, coisas inúteis. E se elas são inúteis, certamente, ao invés de nos ajudar a caminhar, elas vão nos atrapalhar. Por isso que aqui Jesus diz da liberdade com a qual ele chama e da liberdade com a qual ele espera que os seus, aqueles que escutam o seu chamado, também o sigam. É necessário perceber isso. Jesus não tem um lugar, Jesus ele é itinerante, né? Ele sempre sai de um lugar, vai para outro, tem sempre essa lógica, porque a palavra de Deus e o anúncio do reino é sempre movimento. E por vezes nós não queremos esse movimento, queremos sempre estar quase como que estáticos, acomodados e por muitas vezes presos a algumas certezas. Só que Jesus disse que é necessário que nós o sigamos na liberdade. O dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, exige de nós, inclusive, a liberdade para irmos a lugares aos quais Jesus deve estar. Inclusive, quando ele envia os discípulos, ele diz, né? Ele envia os discípulos para os lugares aonde mesmo ele deveria estar. Aonde nós devemos ir? Aonde nós devemos seguir Jesus? Na igreja, Padre? Talvez. Por excelência, é claro. Mas talvez em meio às realidades que nos desafiam. As fragilidades, a miséria humana, as realidades onde não tem paz, as realidades onde existem muitos conflitos, é lá que nós somos convidados a seguir a Jesus. Seguir a Jesus é demonstrá-lo, vivê-lo, presenciá-lo, anunciá-lo, sobretudo nos lugares onde o tempo presente exige de nós. Então seguir Jesus, meus amados, é ser alguém desprendido de tudo, sabe? Ir para onde nós devemos ir. E como é que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Como é que está o seu seguimento a Jesus? Como você tem vivido esse chamado que Ele te faz? Como você tem se portado, se colocado, se entusiasmado com a presença de Jesus Cristo? Será que eu estou disposto a deixar tudo para trás e a seguir somente a Jesus, a pessoa de Jesus Cristo? E aí, meus amados, se antes nós estávamos com uma pessoa concreta, uma pessoa física, hoje nós somos convidados a iluminar há diversas realidades com a presença de Jesus mesmo, daquele Jesus do qual eu fiz a experiência. Na semana passada nós falávamos bastante sobre isso, né? Deixar com que o nosso coração fique encantado com Jesus e que nós nos coloquemos no mundo como sinal de sua própria presença. Então que assim seja e que nessa segunda-feira nós possamos abandonar um pouquinho mais aquilo que nos impede de seguir de modo livre a Jesus e abraçar aquilo que na liberdade é o seguimento a Ele mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma excelente segunda-feira, um bom início de semana, útil, semana de trabalho, semana de estudos. Com a graça de Deus, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma Comunidade em Oração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Igreja São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor.